Quero louvar a Deus, amados, por estarmos mais uma vez, por estarmos aqui compartilhando a palavra. Acredito que temos aprendido muita coisa nesses dias a respeito de perseverança. Algumas coisas com certeza a gente já sabia e outras conhecimento foi acrescentado, e isso é Deus cuidando de nós, trazendo instrução para o nosso coração, cuidando de nós. Quero louvar também a Deus pelas pessoas que estão aí acompanhando em casa. Então, que Deus te abençoe. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Que essa noite também seja uma noite de instrução, seja uma noite de nos alimentarmos da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família. E deixe seu comentário, compartilhe, avisa a alguém. A gente vai dar continuidade ao mesmo assunto que a gente vem estudando durante toda essa semana, né? Quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, e hoje a gente está dando continuidade, a gente vai falar sobre perseverança. Então, chama alguém, compartilha o nosso link, deixa uma mensagem aí, marca alguém, mas que seja guiado por Deus para também compartilhar essa palavra para outras pessoas que você considere importante conhecer. Nós, em nome da Igreja Verbo da Vida, nós louvamos a Deus por você estar acompanhando a gente também aqui pelas nossas redes sociais. Por algum motivo você não pôde estar presente conosco, mas o Senhor reservou esse momento para você também estar ligadinho aí pelo computador, pelo telefone ou um outro meio que você esteja assistindo. Que o Senhor te abençoe pela palavra de Deus. Amém? Amados, nós estamos aprendendo o quanto a perseverança ela é importante para as nossas vidas. Nós aprendemos que a perseverança ela é uma evidência de que a gente realmente crê em alguma coisa. Quando a gente crê, quando a gente acredita em alguma coisa, quando aquilo é importante para a gente permanece naquilo, a gente se mantém naquilo ali, a gente persevera naquele propósito. A perseverança, mas ela não é, digamos assim, o foco. Tipo, quando a gente traz esse assunto, né, não somente eu, mas Tadeu, pastor Francimar, que passamos por aqui, não é para que você fique, digamos assim, alucinado. Ah, meu Deus, eu tenho que perseverar, eu tenho que perseverar, eu tenho que perseverar. Mas o foco, por incrível que pareça, não é a perseverança. Nós estamos apenas enfatizando o quanto importante é a perseverança na demonstração daquilo que a gente crê. O foco, amados, sempre é Jesus Cristo. Amém? O alvo é Cristo. E a perseverança, ela vai fluir. Ela vai se manifestar, ela vai aparecer. Agora, o que eu preciso sempre me reafirmar continuamente é a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus, o quanto Jesus Cristo e a sua palavra são importantes para mim, porque vai se levantar adversidades, vai se levantar circunstâncias contrárias, vai se levantar desafios com a intenção de nos fazer parar, mas o nosso amor pelo Senhor, a nossa devoção pelo Senhor vai ser evidente, e isso vai ser manifesto através da nossa perseverança. Veja o que aqui diz Filipenses capítulo 3, versículos 13 e versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e o versículo 14. Glória a Deus. Olha o que aqui o apóstolo Paulo fala nesse texto, né? É um texto muito bonito. Eu fui até, Petros fez referência dele aqui durante o louvor.
E ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Olha que coisa importante a respeito da perseverança. Olha, o que passou, eu vou deixar para trás. Eu vou seguir avançando para as coisas que estão diante de mim. 14. Pode passar o próximo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, amados, o nosso alvo é Cristo, o nosso foco é Cristo, aonde a gente quer fitar os nossos olhos e fundamentar a nossa fé é na pessoa de Cristo. E a gente, amados, em nome de Jesus, nós iremos avançar. E eu vou dar uma boa notícia, amados, pela graça de Deus, sabe, pelo favor de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, nenhum de nós ficará pelo caminho. Amém? Nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, em nome de Jesus, mas a gente vai caminhar nessa vitória que o Senhor já nos proporcionou. Amém? Veja o que aqui diz, nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, esse é um texto que a gente vai trabalhar um pouquinho com ele, e de todas as coisas que a gente já tem falado sobre perseverança, é impressionante, amados, a força que a gente tem quando a gente realmente quer alguma coisa. Não tem sono, não tem cansaço, não tem dificuldade. Quando a gente, amados, está determinado a conseguir uma coisa, a gente consegue. Às vezes não consegue, por isso que se chama perseverança, porque às vezes não é de imediato. Vocês já ouviram história de pessoas que conseguiram se formar na faculdade com 60, 70 anos de idade? Já ouviram histórias assim? Ou seja, houveram dificuldades, a pessoa parou pelo caminho, mas o desejo ficou lá no seu coração. E quando chegou o tempo, a oportunidade, estava lá, a vontade ainda permanecendo. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Esse mesmo entusiasmo, amado, essa mesma segurança, nós precisamos ter a respeito das coisas de Deus. Olha o que aqui diz. Isso é uma continuação, né, de uma história, e ele já está dando o final, né, já está resumindo aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é um texto importante, mas resta algumas perguntas, né? Quando a gente fala assim, mas quem é que perseverava? Quem eram essas pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos? Quem eram essas pessoas que perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações? Amados, isso aqui é um resultado. Quem escreveu esse texto foi Lucas. E foi um resultado de uma observação na vida dos nossos primeiros irmãos, lá no começo da história da igreja. E essas pessoas aqui, elas são resultado de uma pregação que Pedro fez. Pedro se levantou de uma forma ousada, de uma forma corajosa, para todos os judeus que estavam ali naquela ocasião, era muita gente. E Pedro falou com segurança, falou com ousadia a respeito de Jesus Cristo, dizendo: olha, Jesus Cristo é o Messias prometido. Ele esteve aqui entre nós fazendo milagres, mas vocês o perseguiram e o mataram, o crucificando. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez dele Senhor e Cristo. E vocês rejeitaram o Salvador. E aquela palavra fez com que aquelas pessoas sentissem o peso do seu pecado e quisessem de alguma maneira corrigir o erro que tinham cometido.
E eles perguntaram: e o que é que a gente faz então? E Pedro diz: cada um de vocês se arrependam e creiam no Evangelho. E sabe, amados, a quantidade de pessoas que se converteram ao Senhor naquele dia foram aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas disseram: eu creio nesse Cristo, eu quero daqui por diante servir a Ele, eu quero declarar isso publicamente, que eu pertenço a Jesus. E quase 3.000 pessoas tomaram essa decisão. Mas não foi, amados, uma coisa de momento. Não foi porque Pedro fez uma pregação emocionante. Não foi porque eles estavam muito, digamos assim, impactados apenas pela festa que estava acontecendo. Houve um sinal que comprovou que aquela decisão que aquelas 3.000 pessoas tomaram naquele dia era verdadeira. É porque a partir daquele dia, e não somente naquele dia, mas eles perseveraram. Enquanto vida tiveram, eles perseveraram na fé que eles declararam. Quantas pessoas? 20? Apenas um pequeno grupo? Muita gente, amados. 3.000 pessoas. Aquilo que os apóstolos falaram, aquilo que os apóstolos ensinavam, eles abraçaram para si e eles guardaram esses ensinamentos. A doutrina dos apóstolos, amados, era a doutrina de Cristo, é a doutrina de Cristo. E essa mesma doutrina que a gente continua crendo até o dia de hoje, que Jesus veio, que Ele nasceu, que Ele se revelou ao mundo como Cristo, como Filho de Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vem nos buscar. E reinaremos com Ele em vida. Amém? Amados, isso era tão importante para eles. Essas verdades, elas eram tão importantes para eles, que eles não negociavam por nada. Veja o que aqui diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 28 e 29. Glória a Deus. Versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. Aqui, amados, algumas autoridades da época ficaram incomodadas com a doutrina dos apóstolos. Elas ficaram incomodadas com o que estava acontecendo. E eles disseram para os apóstolos: olha, vocês estão proibidos. Eu não quero mais que vocês falem no nome de Jesus. E no versículo 19 eles dizem: porém Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Isso aqui, amados, eles ficaram tão seguros de si,
Os apóstolos, eles passaram um tempo aprendendo com Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ainda passou 40 dias com ele, falando a respeito das coisas celestiais, das coisas do reino. E ainda veio uma ação do Espírito Santo sobre eles. Eles passaram, amados, por coisas extraordinárias. E tudo que veio na frente deles para fazer com que eles parassem, eles estavam certos disso. E aquelas autoridades disseram: olha, não é mais para vocês falarem. E eles disseram: olha, não peça isso para a gente não. Porque a gente prefere atender a Deus com todo o respeito que os senhores merecem, mas a gente prefere atender a Deus do que os senhores. Nós não podemos nos calar diante do que a gente ouviu e viu. A gente vai continuar falando. Se quiser prender, prenda. Se quiser bater, bata. Mas nós não vamos parar. Sabe, irmãos, nós vamos trazer para a nossa memória que cada um de nós aqui, nós temos alguma coisa, nem que seja uma só, mas nós temos alguma coisa para testemunhar de experiência que foi muito forte na nossa vida a respeito da presença de Deus em nós. Todos nós aqui temos alguma coisa para falar. E pode ser, amados, que cheguem pessoas para nós e dizendo: olha, esse negócio de igreja é tudo invenção. Esse negócio de Bíblia, isso aí é tudo invenção. E eu vou dizer uma coisa mais assustadora, amados. Pode ser que essas palavras que eu estou dizendo aqui chegue para você por meio de uma pessoa que o conhecimento intelectual dessa pessoa é lá embaixo. Pode ser que a intelectualidade dessa pessoa seja lá embaixo, o grau de instrução dela seja lá embaixo, e aí você diga: isso não sabe nada não. Vem falar de Bíblia para mim, sem nunca ter aberto, não sabe nem ler. E aí você pode, pelo seu estudo, pelo seu grau de instrução, desprezar essa pessoa que chegou lhe afrontando sem ter base, sem ter fundamento. Mas você sabia que essa mesma palavra pode chegar contra você por meio de pessoas que têm mais estudo do que você? Um professor de uma universidade, um doutor em alguma coisa, uma alta autoridade da nossa cidade, que você vai medir os seus estudos com o estudo dela, e ela dizendo: esse negócio de Bíblia, isso aí é tudo invenção. E aí, amados, se a nossa experiência com Deus não for verdade para nós, a gente vai chegar a dizer: rapaz, acho que é mesmo, acho que foi tudo invenção da minha cabeça. Mas, amados, se nós temos experiência com o Deus que a gente crê, se nós temos experiência com essa palavra, se a gente tem testemunho de que as mudanças que aconteceram em nós, somente Deus poderia fazer, a gente é capaz de dizer: olha, doutor, se o senhor não crê, respeite sua opinião, não vou discutir com o senhor, permaneça então do jeito que o senhor está, mas eu não posso deixar de crer naquilo que eu tenho ouvido, naquilo que eu tenho vivido, naquilo que eu tenho aprendido e naquilo que eu tenho experimentado em Deus. Eu sei quem eu era e eu sei o que foi que Jesus Cristo fez por mim. Os apóstolos, mas eles se comportaram dessa maneira. Nós não podemos nos calar. E isso diante de autoridades. Eles perseveraram na doutrina. Eles gostavam, eles amavam ouvir e eles amavam também viver nessa doutrina. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4.
houve uma morte, que foi a morte de Estevão. E essa morte ela foi de pedradas. Então várias pessoas se reuniram, encostaram Estevão em um canto de parede e começaram a tirar pedras. E Estevão morreu apedrejado. E isso não seria uma exclusividade de Estevão. Na verdade, essas pedradas seriam para todas as pessoas que ainda ousassem em crer em Jesus e continuar falando o nome de Jesus. Estevão seria só o primeiro. E a partir dessa morte, uma grande perseguição aconteceu entre o povo de Deus. E essa perseguição, amados, ela foi tão forte que todos os que creram, eles correram desesperadamente de Jerusalém para salvar as suas vidas. A Bíblia diz que só os que ficaram lá foram os apóstolos. Mas aqueles 3.000, provavelmente eles correram desembestados para todo lugar, querendo proteger a sua vida. Mas vocês pensam que eles estavam, tipo assim, Deus me defenda, mas nunca eu quero saber desse negócio de Cristo, para acabar do jeito de Estevão, para terminar na pedrada? Deus me defenda, esse negócio de crente, esse negócio é para doido, para gente besta. Mas nunca eu entro num negócio desse. Vocês pensam que foi isso que eles fizeram? Olha o que aqui diz o versículo 4. Isso aqui é as carreiras, né? Mas os que andavam dispersos, traduzindo, mas os que correram para longe, pelos mais lugares distantes, eles iam por toda a parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra. Essa carreira que eles deram não foi negando a Jesus. Essa carreira que eles deram foi para proteger as suas vidas. Mas a palavra, por onde eles passavam, eles falavam. Era verdade, amados, para eles. Eles não abandonaram, eles creram de forma verdadeira e eles perseveraram. E estes irmãos, amados, lá do passado, eles servem de testemunho para a gente. Eles mostram como é importante e como eles conseguiram evidenciar isso. Nós não vamos abandonar o Cristo, nós não vamos renunciar à palavra. Eles permaneceram crendo. E essa, mas é a mesma proposta para a gente hoje. Permanecer crendo na palavra. E para crer, mas é necessário conhecer, amar, ler, estudar, conhecer essa palavra. E nas oportunidades que tiver, de alguma maneira, transmitir isso para as outras pessoas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles anunciavam por onde eles passavam, eles não largavam por nada. Eles perseveravam na oração. Amados, eu não sei, parece... Eles encontraram uma coisa na oração que ou todos nós, ou a maioria de nós ainda não encontrou. E isso a gente precisa buscar a Deus nesse sentido. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Olha, já no comecinho aqui, ó. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles tinham o hábito de se reunir, de ficar juntos e investir na oração. Veja Atos capítulo 6, versículo 4. Atos capítulo 6, versículo 4. Aqui, amados, os apóstolos estavam precisando resolver uma coisa. Eles tinham o costume de servir cestas básicas para as pessoas, em especial as viúvas e as pessoas necessitadas. Eles tinham essa prática.
de ajudar, de servir, de suprir as necessidades. Já era uma coisa que eles já tinham isso como um costume. E aqui os apóstolos disseram, olha, vê só, gente, não dá certo a gente parar a nossa oração, não dá certo a gente parar o nosso momento de oração para estar entregando essas cestas. Vamos separar aqui algumas pessoas que cuidem disso, porque a gente vai continuar aqui na nossa oração. Eu não sei, mas talvez se fosse hoje, a gente poderia dizer, não, fazer o seguinte, a gente entrega as cestas agora, porque a gente pode orar depois, a gente pode orar mais tarde, sempre há tempo para a gente fazer isso. Vamos cuidar logo dessa parte aqui. Mas eles levavam tão a sério o momento de oração, que eles não permitiam interferências, ainda que essas interferências fossem lícitas, fossem, digamos assim, necessárias. Eles deram um jeito de colocar outras pessoas para cuidar dessa parte, mas aquele momento ali era certo, era sagrado. Não negociava por nada. Não era uma coisa que dava para se fazer depois. E isso, amados, não era uma pressão. Não era uma coisa assim que era pesado fazer. É porque eles encontraram algo de especial na oração e que eles não largavam por nada. É tanto que ficou marcante na vida deles. Eles perseveravam na oração. Eles marcavam reunião na casa das pessoas, dos outros irmãos, para orar. Veja, meu Deus, em nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 29. Atos capítulo 4, versículo 29. Aqui, amados, foram os primeiros empurrões que os apóstolos levaram. Eles foram presos nesse dia, foram repreendidos, levaram alguns empurrões e algumas ameaças. Pensa que eles ficaram deprimidos. Primeiro que eles ficaram alegres por estar sofrendo alguma coisa por conta de Jesus Cristo. Que já é uma coisa assim que nos impressiona. Ficar alegre por ter sofrido alguma coisa, por estar defendendo a Jesus Cristo, já é algo impressionante. E aqui, amados, quando eles são liberados por aquelas autoridades, eles voltam lá para os amigos, para os irmãos, e dizem, olha, vocês não sabem o que aconteceu. As autoridades, eles nos ameaçaram. E, amados, eu acho que isso para Pedro, né? Me permita falar dessa maneira. Tem uma palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora, mas quando a gente... os irmãos vão entender qual é a palavra certa. Pedro passou por uma vergonha que há muito tempo ele ficou machucado por ela. Ele estava em um local e uma empregada daquele local ali, uma pessoa simples do povo, olhou para Pedro e disse, olha, você é um dos seguidores de Cristo, não é? E ele disse, eu? Para uma pessoa simples, para uma mulher simples, eu? Nunca vi esse homem na minha vida, não sei nem quem é. E outro empregado também, você não andava com ele não? Pedro, eu? Você está me confundindo. Nunca vi, nem mais preto, nem mais branco, não sei quem é essa pessoa. E Jesus olhando para ele ali, dizendo, não conheço e não me provoca com isso mais não. Ele ficou alterado. Só que depois daquilo, mas ele ficou muito angustiado. Muito. E ele ficou como se fosse com uma dívida com Deus. E certamente ele, rapaz, se eu pudesse voltar atrás e dizer que eu conheço, que eu sirvo esse Cristo,
mas passou, não dá mais para eu voltar lá e dizer. Aí agora, amados, Pedro tem uma nova oportunidade. E dessa vez, quem está perguntando, quem está desafiando ele a respeito se ele é um seguidor de Cristo, se ele quer continuar sendo um seguidor de Cristo, não é uma pessoa simples do povo, não. Agora ele está diante de uma alta autoridade. E ele diz: eu vou continuar falando de Jesus Cristo, eu vou continuar crendo nele e anunciando. Eu já neguei uma vez, mas isso eu não faço mais nunca. Pode der o que for, não faço mais. E se sustentou, amados. É como que ele, como é que diz essa palavra? Como se ele lavasse, como é que se diz? Lavasse a alma, como é que diz? Quando, rapaz, eu consegui sobressair. Tem uma palavrinha que ou seja, eu consertei o meu mal feito lá de trás. Tem outra palavrinha, mas os irmãos estão entendendo qual é a ideia. E ele ficou maravilhado de dessa vez ter sofrido pancadas e injúrias, mas perseverou na sua fé em Cristo. E isso não somente contagiou ele, mas as outras pessoas também. E agora ele reúne todo mundo. Pessoal, vamos fazer uma oração aqui. E a intenção deles, amados, o entusiasmo deles foi tão forte, que eles dizem: agora, pois, ó Senhor, continuando a oração, olha para as suas ameaças e concede a nós, os teus servos, que fale com toda a ousadia da tua palavra. E enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe, mas em outro tempo, quando os discípulos foram provocados a respeito de servir a Jesus, eles tinham que passar por uma região de Samaria, e os samaritanos não deixaram os discípulos passar. E aí eles disseram: Jesus, quer que a gente faça uma oração para cair fogo do céu e matar esse samaritano tudinho? Porque eles estão sendo oposição a nós. E Jesus disse: oxê, eu estou estranhando vocês. De que espírito vocês são? Porque vocês não têm aprendido isso comigo, não. Só que dessa vez, amados, eles poderiam fazer até a mesma oração, porque eles estavam sendo ameaçados e suas vidas estavam em risco. Mas ao invés de orarem para que fogo do céu caísse e consumisse aquelas pessoas, eles oraram: Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos dá força, porque nós queremos continuar falando a tua palavra. E agora a gente quer mais. A gente não quer apenas falar, nós queremos que os milagres aconteçam, nós queremos que as curas nos acompanhem, nós queremos sinais, nós queremos prodígios, nós queremos maravilhas. E a Bíblia diz, amados, que essa intenção de vontade, essa entrega, ela foi tão verdadeira, que as estruturas daquele local se moveram, e houve mais uma dose, mais uma investida, mais um derramado do Espírito Santo sobre eles. E a Bíblia diz que eles falaram, continuaram com ousadia. Vamos ver mais um texto, e aqui vocês estão percebendo que juntou os dois: a perseverança na doutrina e a oração. Vamos ver Atos 12, 12. Atos 12, 12. Estamos destacando aqui, amados, eles descobriram alguma coisa na oração que eles não abriam mão. E eu confesso, amados, para todos nós, que a gente de alguma maneira precisa: Senhor, nos ajuda. Eu não cheguei nesse nível ainda. Eu preciso encontrar esse mesmo valor na oração que os teus servos lá no passado encontraram.
Atos 12, 12. E aqui, amados, Pedro havia de ser participante de um milagre, né? Deus livrou Pedro da cadeia, e ele chega aqui, mas eu quero destacar esse versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. E aqui, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, Pedro chegou nessa casa, e quando ele chegou lá, o que é que estava acontecendo? O pessoal estava lá, eles estavam reunidos, e eles estavam orando. Então, eles tinham essa prática. Mas não é só por uma questão de prática, amados. É porque eles encontraram um valor, alguma coisa de especial, que fazia toda a diferença na vida deles. Talvez, amados, a gente faça muitas perguntas. O texto diz, em Atos capítulo 2, nós lemos o versículo 42, aí o versículo 43 diz: em todas as pessoas havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui, amados, eles, por um tempo, eles ainda iam para o templo, por volta, no horário da oração, tinha a hora certa, se não me falha a memória, por volta das 3 horas da tarde, eu acho que é isso. Mas eles iam para lá, mas não somente lá, eles se reuniam em casa, porque houve um momento que não deu mais para eles ficarem no templo. E mesmo impossibilitados de entrar lá, eles permaneceram crendo nos ensinamentos de Jesus e se reunindo para as orações. E isso, amados, o ritmo que diz aqui era constantemente. Irmãos, veja só. Algumas pessoas dizem que as coisas que aconteceram em Atos dos Apóstolos só se viu para aquele tempo e que hoje não acontece mais. Estou dizendo que algumas pessoas dizem que é desse jeito. E eu quero que os irmãos observem que na vida dos apóstolos, e não somente dos apóstolos, a gente vai ver texto que, por exemplo, Filipe, que um dos escolhidos para servir, para ajudar na igreja, para ajudar entre eles, ele é conhecido como o evangelista. Sinais e milagres aconteciam pelo intermédio dele, e as pessoas ficaram maravilhadas. O evangelho, ele seguia pela pregação, mas seguia pelas coisas extraordinárias. Curas e milagres aconteciam. E a Bíblia fala de cura. O que é uma cura? É alguém estar doente de alguma coisa. Deus o livre, mas se eu for acometido de uma dor de cabeça, só um exemplo, vocês não estão vendo a dor de cabeça. Eu que estaria dizendo que estou. E aí um pastor, um pregador, alguém põe as mãos sobre mim, aquela dor de cabeça ela vai desaparecer. Só que para vocês que estão me vendo, para vocês não mudou nada, porque estava aqui, ela desapareceu, estava aqui e desapareceu. Aconteceu uma cura na minha vida. Mas, amado, agora imagine uma pessoa com o seu corpo todo deformado. Imagine uma pessoa paraplégica, que só mexe
partes do corpo, talvez do tronco para cima. Existem pessoas, mas que elas andam encurvadas, a coluna delas é toda torta. E essas pessoas, amados, ao se deparar pelo ministério da igreja, isso, amados, não é uma cura, não. Claro que tem cura envolvido, mas não é uma cura, não. Isso é algo extraordinário. Uma pessoa dos ossos todo torto, simplesmente se endireitar à vista de todo mundo. Vocês estão tendo a noção da quantidade de coisa extraordinária que acontecia pelo intermédio da igreja nos seus primeiros dias? As pessoas eram libertas de espíritos demoníacos só com a sombra de um irmão passando. Não precisava 2, 3, 4 voar em cima, não. Tentar de alguma maneira ajustar. A sombra passando já era suficiente. E aí, amados, algumas pessoas criticam a gente porque vê essas coisas sendo marcante, acompanhando, era prática constante na vida dos nossos primeiros irmãos. E algumas pessoas criticam a gente porque talvez não enxerguem as mesmas coisas acontecendo hoje com tanta frequência. E eu não quero, amados, aqui, por conta dessas palavras, menosprezar ou diminuir o valor de qualquer cura que tenha acontecido em nosso meio, porque não foi nessa mesma proporção. Mas eu quero destacar, amados, que os nossos primeiros irmãos, eles tinham uma intensidade na oração. Eles tinham uma entrega, um tempo maior, um compromisso, que eles não trocavam por nada. Eles não oravam só se desse. Eles não se reuniam na casa dos irmãos só se fosse por um churrasco. Eles não só iam na casa dos irmãos se fosse por um aniversário. Eles não temiam quem botasse pressão para que eles parassem. É como, amados, é como que o Espírito Santo agia com eles na mesma medida que eles se entregavam ao Espírito Santo. E é por isso, amados, que não é todos nós que operam nessas coisas, mas nós temos testemunhos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que mesmo nos dias atuais, têm vivenciado esses milagres extraordinários. Pela sua doação, pelo seu desligar do mundo. Ah, irmão, a lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor, ela refrigera a alma. O Senhor não pisa a cana quebrada. O Senhor não amassa o pavio que fumega. E o que quer dizer esse palavrear todo? Mas essas palavras não são para nos machucar. Porque nós sabemos que existe muita coisa para melhorar em nós. Nunca, amados, nunca nós iremos, enquanto estivermos aqui, no padrão perfeito. E pode ser que essa palavra, ao ser impactada em nós, a gente, meu Deus, ei, amados, o Senhor está nos mostrando que existe um caminho, que existe uma meta, que existe um lugar para a gente chegar e que nós devemos desejar isso. Sabe, irmãos, tem muita coisa que a gente precisa aprender a respeito das coisas de Deus. Você sabia que a gente pode vir para a igreja e tratar assuntos seculares na hora do culto e a gente nem percebe que não deveria estar fazendo isso? Os irmãos entendem o que eu estou falando? O culto é do Senhor, deveríamos estar com a nossa mente concentrada na adoração, na palavra. Mas às vezes a gente cutuca alguém, manda um recado para alguém, trata um assunto com uma outra pessoa.
Quando o pregador diz: irmãos, liga aí sua Bíblia e abra aí a sua Bíblia em Mateus. Liga aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. E na hora que a gente passa o celular, liga o WhatsApp, capítulo Melhores Amigos. Aí depois é que se toca que o aplicativo é outro. E isso, amados, entendam. Não é uma palavra de condenação. Só estamos fazendo um comparativo que milagres e coisas extraordinárias aconteciam com os nossos primeiros irmãos. Mas eles não se distraíam, eles não negociavam e eles não abriam mão de permanecer crendo naquilo que eles receberam. E quanto valor eles encontraram nas orações. E quando a Bíblia traz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração, é porque isso fez uma diferença na vida deles. Essa palavra, mas de perseverança, é uma palavra para que a gente reafirme a cada dia a nossa fé. Porque aquilo que a gente realmente acredita, mas a gente não abre mão, a gente persevera. A sua doação, a sua entrega para com os outros irmãos, umas 3.000 pessoas, só no começo. Depois passou para 5.000, e aí perdeu-se a conta. Mas eles tinham uma afinidade. Eles tinham comunhão, eles tinham amizade, parceria. Eles não tinham covardia uns para com os outros. Se eles percebiam que alguém precisava de alguma coisa, eles não tinham resistência em ajudar, em servir. Como também todo mundo era instruído para não ser pesado a ninguém, para só receber se realmente precisava. As pessoas, amadas, daquela época nunca tinham visto isso acontecer. E todos os dias, diz a palavra, todos os dias, pessoas se entregavam a Cristo. Irmãos, nós temos coisas extraordinárias para viver em Deus. E o Senhor quer ver a nossa entrega, o nosso desejo de corresponder a isso. Teve uma certa vez que eles estavam reunidos e eles ouviram o Espírito Santo escolhendo 2 pessoas para uma obra missionária. Eles estavam numa reunião, estavam em oração, estavam jejuando, e não sei como, não me pergunte como foi isso, eu não sei, irmãos, como foi eu não sei, mas o que eu sei é que eles ouviram o Espírito Santo dizendo: ei, separem para mim Paulo e Barnabé, que eu vou enviar eles em uma obra. E eles, aqui, Paulo e Barnabé, vem aqui. Ouviram. Olha que coisa impressionante, amados. E Deus, amados, está interessado muito em nos falar muitas coisas. Ele só espera que a gente fique um pouquinho mais com o Senhor. Amados, é desafiador. Eu confesso para os irmãos que é desafiador. Nossa carne nos prega cada peça. Ela puxa a gente. Basta a gente decidir que vai orar, que bate a canseira, bate o enfado. É um desgosto. Ainda bem, amados, que agora no grupo das nossas orações só precisa botar iniciando e terminando. Mas só Deus sabe como é que as nossas orações estão chegando lá. Mas graças a Deus, irmãos, elas estão chegando. Amém? Elas estão chegando. Nós só precisamos, amados, nos alegrar mais, ficar mais animado, mais confiante. Como alguém que encontrou um grande tesouro. Um tempo ali com Deus.
Terça-feira eu não estava programado, eu não vinha para cantar. E quando eu saí de casa, assim como eu entendo, o Espírito Santo falou para mim: leve a sua esponjinha do microfone. E eu pensei, mas eu não estou escalado para cantar. Mas mesmo assim eu peguei e levei a esponjinha do microfone. E quando eu parei ali o carro, eu só vou deixar a esponja aqui dentro do carro, porque eu não estou programado para cantar. E aí o Espírito Santo disse: você ter trazido de casa e deixado do carro, você não fez nada. Leve lá para dentro da igreja. E aí eu trouxe, e aí quando eu cheguei, um dos nossos backs tinha faltado. E aí, amados, eu entendi porque foi que eu trouxe a esponjinha do microfone. E aí alguém diz: que coisa boba, irmão Vasconcelos, o irmão não tinha uma coisa mais interessante para falar? Amados, o Espírito Santo está muito interessado em nos instruir nas coisas simples, nas coisas pequenas, nas coisas corriqueiras, mas também está muito interessado em nos instruir a respeito de grandes coisas, sejam elas projetos, obras. Ele quer ter um tipo de relacionamento conosco que seja possível Ele falar e a gente entender. Mas isso, mas vem pela perseverança da palavra, de crer na palavra, de estar com o Senhor, de estar sintonizado com o Senhor. Não fazemos mais, amados, as coisas por peso, nem por sacrifício, nem por pressão. Mas o Senhor espera que a gente tenha alegria em estar fazendo as coisas que a gente faz. Para terminar, amados, deixa eu falar uma coisa para todos nós nessa noite. Quando se fala em perseverança, amados, a gente começa a lembrar de muitas coisas nossas que ficaram para trás. Coisas que a gente abandonou, que a gente deixou de fazer, cursos que a gente não terminou, obras missionárias ou evangelísticas que a gente começou a fazer e parou. E aí, quando você escuta alguém dizendo: olha, se você não perseverou, é porque você realmente não queria aquilo. E aí vem um confronto: não, eu queria, eu tenho o desejo, no meu coração ainda arde essas coisas, mas as circunstâncias me travaram. As escolhas que eu fiz me atrapalharam e agora eu não posso mais voltar lá atrás e corrigir o meu erro. Eu queria fazer aquilo ainda, mas agora eu não tenho condições de fazer. Não tenho mais tempo, não tenho recursos, estou enganchado com outras responsabilidades. Ei, nessa noite, o Senhor está dizendo para todos nós: é hora de voltar a sonhar. É hora de voltar a desejar novamente. É hora de tirar os projetos que ficaram engavetados. Porque aquilo que nasceu no seu coração é projeto, é sonho de Deus para a sua vida. E Deus está interessado em atender. O Salmo capítulo 37, versículo 4 diz: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amados, se as circunstâncias nos pararam, o Senhor está dizendo: ei, vamos voltar a crer. Eu quero vocês crendo novamente. Eu não mandei abandonar isso não. Amados, o Senhor é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração, se houver alegria nossa nele, se houver em nós satisfação por ele, se a gente começar a demonstrar que nós não deixamos de crer, circunstâncias mudarão, amados, quadros serão revertidos, favores do Senhor virão sobre nossas vidas, reforços, provisões. Antigamente se dizia: Deus é poderoso para levantar uma pessoa lá do Japão para financiar o seu sonho. Ei, amados, isso não é ilusão não.
Deus é poderoso sim para levantar mantenedores das 4 partes do mundo. Porque as circunstâncias querem fazer a gente olhar para trás. Ele é poderoso, Ele começou algo em nós e Ele é poderoso para completar. Não deixemos de crer. Não vamos abandonar as coisas que no nosso coração nasceram algum dia. Ministérios, visões. Eu tenho para mim, amados, que cada um de nós aqui já se imaginou fazendo alguma coisa em algum lugar e que isso ainda não aconteceu. Se eu fosse dar a você, a cada um aqui, a oportunidade, me diga uma coisa que você já se viu fazendo lá na frente que não aconteceu ainda. Cada um aqui tem uma coisa para dizer. Ei, amados, isso não é brincadeira não. Deus é poderoso para levar você lá. E essa palavra é: continue crendo, continue desejando. Se forças se levantaram, se barreiras, amados, em nome de Jesus, que os apóstolos sejam referência para nós, que sejamos seus imitadores, como eles foram de Cristo, permanecendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na amizade, no partir do pão, nas orações. O Senhor nos levará àquilo que a gente deseja. Em nome de Jesus, eu percebi e ouvi de algumas pessoas que a palavra de perseverança para algumas pessoas trouxe algum ressentimento, porque alguém se sentiu que não alcançou alguma coisa que realmente queria. Outros receberam com alegria, mas nessa noite, em nome de Jesus, saiba que Deus não humilha, não esmaga, não machuca alguém que esteja machucado. Ei, o Senhor é o Deus que restaura. É o Deus que traz refrigério sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, que você possa se levantar como um guerreiro na sua geração. Que você possa se levantar como um desbravador no mundo de incredulidade, no mundo onde não se tem mais esperança. Que a gente seja as tochas vivas da nossa geração, anunciando Jesus e transformando as circunstâncias à nossa volta, pelo poder da oração, pelo poder da palavra, pela nossa confiança no Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nós te damos graça, a Deus, por esse tempo. Nós te damos graça, a Deus, pela tua palavra. O Senhor nos fez firmes. Oh, aleluia. O Senhor nos fez fortes. E nós sabemos, ó Pai, que os apóstolos e os discípulos só fizeram o que fizeram porque o teu Espírito Santo veio sobre eles com poder, com virtude, dando para eles a capacidade de fazer o que eles não conseguiam fazer. E em nome de Jesus, ó Pai, ó Senhor, eu sei, ó Pai, que a responsabilidade de sermos cheios, hoje eu entendo, ó Pai, que a responsabilidade é nossa. É a gente quem se enche, é a gente quem procura se encher. Mas eu clamo, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai, que o teu derramar sobre nós seja contínuo. Que a gente busque, ó Pai, não nos embriagar com o vinho, porque nele há contenda, mas que sejamos cheios do teu Espírito, cheios do teu Espírito, cheios do teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que cada um de nós
Guarde essa palavra no nosso coração. E que a gente tenha alegria em perseverar nessas coisas. Amém? Glória a Deus.